Um novo método para retirar gordura localizada combina lipoaspiração e laser e tem mostrado resultados surpreendentes. Para explicar por que essa combinação tem dado tanta satisfação aos pacientes, a gente conversa com a cirurgiã plástica Suzy Vieira. Boa tarde, Suzy. Boa tarde, doutora. Obrigado. Viu? Explica esse método pra gente. O laser tem sido cada vez mais difundido, tem sido usado em tudo, principalmente na medicina estética. É usado no momento da cirurgia? Sim, o laser tem alcançado um grande número de procedimentos, não só na cirurgia plástica. E nos últimos anos a gente tem associado esse procedimento à lipoaspiração, que é uma cirurgia muito realizada no nosso país e com um subsídio a mais para um resultado melhor, mais rápido e com menos traumas. Eu conheço pessoas, inclusive eu, que resistem ao laser, assim, tem problemas com laser, né? Como é que vocês fazem um teste antes para usar o laser na cirurgia? Nesse caso específico, não há necessidade. Ele é muito bem direcionado, muito bem quantificado em todas as áreas. O laser, uma das vantagens é que ele é muito delimitado a sua ação. Então, não há necessidade de teste, há necessidade de um treinamento específico para saber utilizá-lo na área adequada, na quantidade de tempo determinada e particularmente para cada pessoa. E o laser é usado debaixo da pele? Na hora da cirurgia, é isso? Sim, nesse caso a gente usa uma fibra óptica muito fina, com 1 milímetro de diâmetro, e ela é posta embaixo da pele por pequenos cortes. E a utilização é nessa localização, dentro da gordura. E depois também usa sob a pele recém-tratada para estimular. Para que exatamente? Qual é a função do laser? O laser, além dele dissolver a gordura, dessa forma a gordura fica liquefeita e a gente consegue tirar com mais facilidade. Ele rompe a célula, ele consegue chegar a uma temperatura de 300 graus Celsius embaixo da pele. Com isso, as células gordurosas se rompem e a gordura sai de uma forma líquida. Além disso, a ação do laser sobre a pele, assim como é feito quando utilizamos na face e em outras áreas, estimula as fibras. E essa pele responde fazendo uma retração. Então, com essa utilização, torna-se menos provável que haja flacidez de pele, diminui a quantidade de irregularidades que a gente possa conseguir. Então, tem uma série de vantagens. Muita gente que faz lipoaspiração reclama do resultado, justamente da depois flacidez, né? Da flacidez e também, às vezes, a pele não fica lisinha, fica com fica com os côncavos, uma parte... Exatamente por que fica assim a pele e o laser resolve esse problema ou ameniza? Na verdade, essas ondulações, que são queixas bem frequentes, dependem muito da indicação também. A lipoaspiração não é uma cirurgia para se emagrecer, ela é uma cirurgia para dar contorno. E o resultado que a gente consegue numa pessoa não é reprodutível em todas as outras. Então, às vezes, a ondulação nem se deve à má prática da cirurgia, se deve à má indicação. Alguns pacientes fazem a lipoaspiração sabendo, no meu próprio consultório, que podem ficar com sobra de pele, porque tem uma certa flacidez. O laser ameniza essa sobra, mas não tem como quantificar quanto vai ficar de melhor. Agora, a gente sabe que o efeito dele sobre a pele faz com que haja uma retração maior, pelo menos 25% maior, do que haveria sem a sua utilização. E melhora a cicatrização também? Esse laser específico não tem essa indicação. A indicação dele é fazer lipólise, que é esse procedimento. Agora, as pessoas, por exemplo, é um pouco assustador, é um pouco invasivo, me parece, né? Essa coisa de ser por baixo da pele. As pessoas ficam com medo disso? Normalmente não, porque esse laser é associado à lipoaspiração comum. Normalmente nós vamos fazer uma lipoaspiração e associamos o laser. Então, ela já está preparada para uma lipoaspiração e, pelo contrário, eu explico que o trauma vai ser menor, o laser vai fechar alguns vasinhos que iriam sangrar, diminui esse sangramento, então a paciente fica com menos roxo, com menos equimose, tem uma série de vantagens. Então, sem contar que o laser é um atrativo, assim, normalmente os resultados que a gente alcança são tão bons que a paciente já vem convencida de que com laser certamente ela vai ter um ganho
maior. E qualquer região do corpo pode ser utilizada? Qualquer região, inclusive as regiões que a gente tem mais temor de fazer sem o laser, a gente tem mais facilidade fazendo com laser, porque tem mais controle. Que regiões são essas? Por exemplo, a região do pescoço, com laser responde muito bem. Por exemplo? Isso, em alguns casos. Quando tem muita flacidez de pele, não se aplica. Algumas regiões do rosto, o braço. Com laser a gente tem mais... A parte do tchauzinho ali? Do tchauzinho. Não que resolva em todos os casos, mas tem uma liberdade maior de utilizar a lipoaspiração nessas áreas quando nós temos a possibilidade de utilizar o laser. Doutora Suzy, por exemplo, se a pessoa tem celulite na região aqui do glúteo, do culote, ela faz a lipoaspiração, a celulite vai sair? O laser ajuda a tirar essa celulite? Infelizmente, a celulite não tem cura. E é um problema que atinge pelo menos 90% das mulheres. O laser, esse tipo de laser, que é o Nd:YAG, que faz a lipólise, ele tem também é utilizado para tratar a celulite com grande sucesso. Esse grande sucesso é em torno de 70% de melhora, que a gente considera um índice muito alto, perto do que as mulheres reclamam em relação à celulite. Mas a celulite... da pele também, né? O laser é muito usado. É, muito utilizado. Aí já seria uma outra categoria de laser. Esse tipo de cirurgia que você está falando aqui, de lipoaspiração usando laser, é indicada em quais casos? Em qualquer caso que se pretenda utilizar a lipoaspiração, você pode associar o laser. Ele é um subsídio a mais para um resultado melhor. Mas então, quando a lipoaspiração é indicada? Por exemplo, se a pessoa está muito acima do peso... não é para emagrecer, como ela disse, é para fazer o contorno, né? Isso. A lipoaspiração está indicada para perder medidas, para dar um contorno corporal. E nós temos uma série de regras, inclusive são determinadas pelo Conselho Federal de Medicina, que se aplicam para essa prática, já que é uma cirurgia, uma das mais realizadas no mundo. E no Brasil, muitas vezes, ocupa primeiro lugar em número de cirurgias realizadas. Então, a gente pode fazer lipoaspiração independente da idade, independente da quantidade o que a pessoa deseja fazer, desde que a gente respeite o parâmetro de quantidade de gordura a ser retirada, tempo de procedimento, avaliação pré-operatória, saber se a pessoa tem condições clínicas, se tem boa saúde, se há possibilidade de fazer, não há restrição. Mas, doutora Suzy, qual é aquele paciente, ou homem ou mulher, que entra no consultório e fala, nossa, vai ficar perfeita, porque a lipoaspiração tem indicação total para esse caso? Por exemplo, tem homens que têm aquele peitinho, por exemplo. Ginecomastia. Como é que é o nome? Ginecomastia. Nesse caso, a lipoaspiração funciona muito bem, por exemplo? Sim. É a melhor indicação? Tem as pacientes que são o nosso objeto de desejo, de cirurgião plástico. É aquela paciente que está no peso ideal, tem uma qualidade, cuida bem da saúde, faz exercício físico e tem algumas sobras em lugares bem delimitados. Então, é uma sobrinha que elas costumam chamar de pneus, os flancos. Tem uma sobrinha nos culotes, tem uma barriguinha. Aquela sobrinha que não, você pode fazer aquela dieta só de alface e não sai a sobrinha, é isso? Exatamente. É uma gordura localizada que você consegue aspirar e a paciente vai falar... que não perde com a ginástica, né? Exatamente. Mudei o número da minha roupa, estou muito mais feliz e estou com um resultado maravilhoso. Agora eu vou fazer uma pergunta bem de consumidor mesmo. O uso do laser encarece muito a cirurgia? Encarece, não muito, mas encarece, porque é um aparelho mais sofisticado, tem essas fibras que custam caro, mas não aumenta em torno de 10% o valor. Então dá para pagar em vezes no carnezinho, né? Dá sim. Doutora, eu tenho uma dúvida. Quando que é indicada a lipoaspiração e quando é indicada aquela cirurgia mesmo do abdômen, da barriga inteira, abdominoplastia? A lipoaspiração, ela retira o excesso de gordura. Ela não trata a pele, não trata a flacidez. A dermolipectomia, que é essa cirurgia que retira a pele, ela tem outra indicação. Dermolipectomia, que é retirada de pele. Então, ela trata aquelas pessoas que têm sobra de pele, que tiveram já filhos, que já foram obesas e emagreceram. Então, que lipo realmente não vai resolver. Nem lipo com laser resolve. Além do mais, nessa cirurgia, a gente acaba também reconstruindo a parede da barriga, do abdômen. Então, por exemplo, pode resolver o problema das ondulações. Exatamente. Se a ondulação se deve a excesso de pele,
a retirada desse excesso irá corrigir. Excesso de pele, às vezes uma cicatrização mal feita. Exatamente. Agora ela é menos indicada também por causa do tamanho da cicatriz, é isso? O tamanho da cicatriz não tem boa indicação para quem ainda pretende ter filho também, porque você estica muito a barriga ao extremo e não é vantajoso que a pessoa volte a engravidar. Então, a gente prefere fazer essa cirurgia em pessoas com mais idade, que já tenha a prole constituída, que tenha a indicação e não se incomode de ter uma cicatriz bem maior do que a de uma lipo. Agora, essa cirurgia não pode ser feita, tem que abrir mesmo, né? Não dá para fazer só com furinhos, né? Como hoje em dia estão fazendo. A lipoaspiração é com furinhos. A dermolipectomia é uma cicatriz. E uma última pergunta. A gente fica aqui até animado, né, para fazer cirurgia. Mas sempre tem esse probleminha que às vezes se transforma num problemão, que é a cicatriz. É ainda um desafio muito grande para a cirurgia plástica, a cicatriz? Sem dúvida, é um dos maiores desafios. Muita gente vai no cirurgião plástico com a ideia de que vai se operar e vai ficar sem cicatriz ou vai até tirar a cicatriz que ele tenha. Não existe cirurgia sem cicatriz. O segredo da nossa especialidade do cirurgião plástico é que a gente tenta esconder como pode. Então, a gente corta num lugar que seja mais fácil de esconder ou aproveita dobras naturais da pele. Às vezes, até dentro de uma ruguinha ou de uma estria, a gente tenta esconder essa cicatriz e faz também de uma forma mais delicada, tem uns fios específicos, mas não existe, infelizmente, cirurgia sem cicatriz. Um dia ainda existirá, hein? Tomara. Doutora Suzy, muito obrigada pela sua presença aqui. Muito obrigado. Obrigada. A gente vai para um breve intervalo e já volta com o nosso Notícias e Mais.